Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, Deus amado, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, nos ajuda a ouvir a Tua palavra nesta manhã. Nós saímos de casa, Senhor, nos dispusemos a sair da cama de manhã para ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus direcionamentos para a nossa vida. E eu te peço, Pai amado, que nenhuma preocupação, Senhor, da semana, Senhor, que absolutamente nada venha tirar a nossa capacidade, Senhor, de compreensão e, acima de todas as coisas, a nossa capacidade de dar a devida atenção à Tua boa palavra. Pai, eu repreendo todo espírito de distração e peço que a Tua palavra, que é santa, que ela caia nos nossos corações, assim como uma semente que caia em terra fértil e que ela produza nas nossas vidas. É o que eu te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema para nós orarmos nesta manhã é a extraordinária presença de Jesus. A extraordinária presença de Jesus. E o que significa a palavra extraordinário? Extraordinário é o que foge do usual ou do previsto. É aquilo que é ordinário, não é ordinário, ou seja, não faz parte do nosso dia a dia, do nosso costume ou da nossa rotina. É aquilo que é fora do comum. É aquilo que não tem precedentes na rotina habitual, não é regular. Então, quando nós falamos da extraordinária presença de Jesus, nós precisamos pensar em algo que é único, que é exclusivo e que é sobrenatural. Jesus, amados, é o ser mais extraordinário que andou na face da terra. Quando você vai perguntar para as pessoas qual é o ato humano ou o feito humano mais importante, mais extravagante, mais extraordinário que já foi feito na história da humanidade, algumas pessoas falam, claro, o homem andar na lua. Estão enganados. O feito mais extraordinário não é o homem andar na lua, mas o Deus eterno, santo e poderoso pisar na terra. Esse é o feito mais extraordinário. Olha só que interessante. Quando você olha para João capítulo 1, verso 14, há um verbo que está bem no meio do versículo, que a gente lê e passa desapercebido. Olha o que ele diz. E o verbo se fez carne e o verbo se fez carne e tem uma versão que é da Bíblia, do texto tradicional, e diz que aqui o verbo no grego dá o sentido de tabernacular. Vocês se lembram do tabernáculo no Antigo Testamento? Êxodo capítulo 25, verso 8, mostra que a presença invisível e temível e poderosa de Deus aparecia na tenda. E lá se manifestava com poder a Moisés. Números capítulo 35, verso 34, mostra que a glória de Deus intangível permeava no templo. A glória, a manifestação poderosa da presença de Deus, em Êxodo capítulo 24, verso 16, estava lá firme e forte, soberana, plena e poderosa. E os homens tabernaculavam no Antigo Testamento por meio de um véu. Mas essa glória que é soberana, que é poderosa, se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus foi a manifestação máxima da Shekinah divina.
Assim, amados, quando você tem que olhar para o sol e você coloca um óculos escuro, quem é que já presenciou um eclipse? Na minha época a gente fazia isso com raio-x, né? Você pegava o raio-x. Tem alguém aqui da minha época? Você pegava o raio-x para você tentar olhar para o sol. Você sabe quem é Jesus? Jesus é a presença da Shekinah divina envolvida em carne humana. É a manifestação extraordinária do Deus eterno no meio de nós. Queridos, essa presença precisa gerar algo diferente em nós. Essa presença maravilhosa precisa produzir algo diferente em nossos corações, porque ela não é comum. Ela não é ordinária. Você sabe que hoje em dia o mundo oferece paliativos para o ser humano. Dia após dia, nós vemos para que a alma humana seja saciada, para que a nossa vida tenha um sentido, nós vemos o mundo oferecendo paliativos para o seu coração. O mundo nos oferece paliativos para aliviar a dor da alma. A filosofia pós-moderna nos oferece paliativos para nos ajudar a entender a vida e a compreender o sentido da sua e da minha existência. Mas somente a presença de Jesus pode nos colocar em contato com as respostas que nós precisamos. Somente a presença extraordinária de Jesus pode suprir aquilo que o nosso coração pergunta todos os dias. E essa presença ela é tão extraordinária, mas ela é tão extraordinária que ela nos assegura alguns itens cruciais para as nossas vidas. Então eu quero trabalhar com vocês 4 lições sobre a extraordinária presença de Jesus nas nossas vidas. É um sermão de textos múltiplos, então eu vou pedir para vocês me acompanhar na Bíblia, tá bom? Em primeiro lugar, a extraordinária presença de Jesus faz o melhor acontecer. Vai comigo, por favor, João capítulo 2, versos de 9 a 11. João capítulo 2, versos de 9 a 11. Pode deixar que eu leio, tá? Olha só que interessante. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala. E olha só que interessante. Ele chama o esposo e vai conversar com ele. E eu vou parafrasear agora o versículo. Ele fala o seguinte, ó, na grande maioria das vezes, as pessoas elas colocam o pior vinho antes. E depois, quando está todo mundo já embriagado, bêbado, fora de si, ok? Ele traz algo melhor, ao contrário, né? Coloca o primeiro vinho, o melhor vinho, e depois o pior. Por quê? Porque quando você está embriagado, você já perdeu a noção do sentido. Então ele coloca o melhor e deixa o pior pro final. É como se alguém te convidasse para uma festa, primeiro ele te serve Coca-Cola, depois ele te serve Xandu. Brincadeira. Brincadeira. Queridos, casamento naquela época, para você que está com dificuldade de casar agora, casamento por causa da festa, o casamento naquela época era algo de fechar o quarteirão, queridos. Na grande maioria das vezes, as pessoas demoravam 7 dias. 7 dias. Depois, quando você tiver tempo, dá uma olhadinha em Juízes, capítulo 14, verso 17. Se é difícil você fazer festa 4 horas, imagina você passar praticamente uma semana dando festa. Deuteronômio capítulo 24 diz que a lua de mel é basicamente 1 ano. Agora, pensa comigo. A gente pensa assim, mas por que faltar o vinho era uma vergonha naquela época? Porque na nossa mentalidade nós estamos pensando com a cultura brasileira ocidental de que uma festa de 4 horas.
Se o cara bebeu 2, 3 copos e faltou a Coca-Cola, não tem problema. Daqui a pouco ele vai para a casa dele, lá ele toma Coca, lá ele bebe água. Mas nessa época que eles não tinham escapatória. Acabou o vinho, a pessoa ia ficar esperando lá. Porque no segundo, no terceiro dia, ela ia olhar para o calendário. Olha, eu ainda tenho dias de sobra, tem crédito no meu estômago. Então, acabar o vinho é um sinal de desorganização. E para muitas pessoas era até um sinal de maldição social na sociedade judaica do século I. Mas a presença de Jesus lá fez o melhor acontecer. A presença de Jesus trouxe aquilo que era maravilhoso para aquele casal. Olha que interessante, verso 10. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido, então, o que eles fazem? Eles servem o vinho de pior qualidade. Mas você, olha, eu vou ler essa parte, mas tu guardastes até agora o bom vinho. A presença de Jesus ela faz que a nossa vida tenha mais alegria. Jesus é capaz de trazer satisfação para os nossos corações. As pessoas, pensam comigo, falariam demais daquela família. Falariam demais do fracasso do casamento, da continuidade do casamento, porque eles pensariam, se eles não conseguiram cuidar, se eles não conseguiram lidar com as preocupações de um evento de uma semana, quanto mais com a vida toda. Esse casal está fadado a fracassar no relacionamento deles, mas a presença de Jesus transformou aquilo que era maldição em bênção. Jesus conseguiu mudar o status quo daquele casal na festa pela sua presença e pelo seu poder. Eu fico imaginando a cara de Ué do noivo. Que ele falou, da onde surgiu isso? A sorte é que ele tinha convidado Jesus. Jesus sempre vai fazer o melhor para você. Deixa eu te falar. Se você ainda pondera uma entrega genuína, se você ainda pondera uma entrega verdadeira, saiba, Jesus sempre vai fazer o melhor. Tem uma pergunta que meu pastor fazia, e eu faço geralmente para os jovens, que o jovem tem dúvidas, né? Que mal Deus pode fazer o seu casamento? Que mal Deus pode fazer a sua juventude? Que mal Deus pode fazer a sua profissão? Que mal Deus pode fazer para os seus filhos ou para o seu pai? Não há mal algum. Então convide ele, porque a extraordinária presença de Jesus sempre, não é de vez em quando, é sempre vai fazer o melhor acontecer. Guarda isso no seu coração. Segundo lugar, eu vou tentar ser rápido por causa da ceia. Segundo lugar, a extraordinária presença de Jesus transforma a tempestade em bonança. Pega a Bíblia, vai lá em Marcos capítulo 4, verso 35 a 39. Marcos capítulo 4, de 35 a 39. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A presença de Jesus, queridos, não vai impedir a ocorrência de tristezas, tragédias e problemas. Às vezes o contrário, especialmente quando Deus quer ensinar sobre quem Ele é e sobre o seu processo de providência. Então a presença de Jesus, queridos, não é garantia de isenção de problemas. Eu já tive muito
essa visão infantilizada da fé quando eu era menor, logo quando eu me converti. Porque eu me converti, eu falei assim, agora todas as coisas na minha vida vão dar certo, todos os meus planos, vai ficar tudo bem. E a partir do momento em que eu fui criando maturidade, que o tempo foi passando, né? Aquele amor fervoroso, aquele primeiro amor. Eu andava, gente, olha, eu vou falar para vocês da minha infantilidade. Na época eu ia para comprar a fundação, tá? Eu descia lá na Vergueiro e descia a pé. Então eu ia passando pelas ruas. Eu estava recém-convertido ainda, sabendo um pouquinho de Jesus, eu ficava andando, né? Aí estava o farol vermelho, né? Eu falei assim, quando eu chegar lá na ponta, o farol vai ficar verde. Aí eu ia andando, aí chegava, ficou verde, eu falei, Jesus está comigo, eu passava o farol, ó. E na minha cabeça eu falo, qualquer dia eu vou vir de olho fechado. Olha que infantilidade. Achando que tudo vai acontecer a meu favor porque eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus, queridos, não é, eu vou repetir isso, não é sinônimo de ausência de problemas. Aceitar Jesus como Senhor não implica em ausência de problemas, mas, coloca esse mais, tem uma adversativa aí que é importantíssimo. Eu vou repetir isso, ó. Aceitar a Jesus como Senhor não implica em ausência de problemas, mas em companhia na jornada de sofrimento. Jesus não vai impedir o problema de chegar, mas ele garante a presença enquanto você passa pelo problema e pelas lágrimas. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador não implica em ausência de dívidas, mas você vai ter a companhia do Jeová Jireh, que é fiel e que vai te ajudar a passar por esse momento. Aceitar Jesus não implica em tornar-se popular e receber o troféu de melhor cidadão da cidade, porque talvez você vive num meio onde as pessoas repudiam o cristianismo. Então, às vezes, aceitar Jesus é você se abster de companhias no trabalho, dependendo da família, do conceito familiar, às vezes até em casa. Mas aceitar Jesus é entender que você vai ter uma companhia espiritual, porque Ele é o Paráclitos, Ele está ao lado, Ele não te abandona nunca. Jesus é companhia no meio da solidão. O nosso Senhor estava no barco com aqueles discípulos. E quando eles viram a tempestade chacoalhar o barco de um lado para o outro, nós temos que lembrar que eles não eram pessoas, marinheiros de primeira viagem, vamos dizer assim, eram pessoas experimentadas no mar. Então, queridos, para que pescadores experimentados tivessem medo, é porque a tempestade estava grande mesmo. Todo mundo olhando para o Fábio, eu estou falando de mar e pescador. Fábio, pode deixar que eu não vou falar nada de pesca nesse momento, tá bom? Vocês não sabem, o Fábio é um exímio pescador. Diz que ele joga a isca, o cardume se afasta. Brincadeira, Fábio, brincadeira. Fábio gosta muito de pescar. Esse texto, amados, ele é maravilhoso, pois ele nos permite entender que Jesus, ele tem poder para abafar todas as tempestades da nossa vida. Algumas são causadas ou são geradas pelas nossas próprias decisões. Algumas tempestades que você enfrenta, que eu enfrento, elas são geradas pela nossa própria decisão. Um investimento errado, um curso errado, uma atitude errada, uma palavra mal colocada, acabou a semana no casamento. Mas Jesus, ele tem poder para abafar as tempestades da nossa vida e para fazê-la calar, seja ela de ordem natural ou de ordem espiritual. Se você fizer um texto dos originais, você vai perceber que aqui em Marcos, quando Jesus fala assim, emudece e cala, é a mesma palavra que ele utiliza para repreender demônios. Então, provavelmente, os discípulos ficaram com medo porque essa tempestade não era só de origem natural, mas era uma tempestade de origem sobrenatural. Mas não importa para Jesus. O problema que você está passando, ele pode ser de origem natural ou sobrenatural. O Deus que você serve tem poder sobre ambas as esferas. Se for natural, ele ajuda. Se for sobrenatural, ele também ajuda. E se for de origem técnica, ele manda alguém para trocar o microfone. Ele faz tudo. Com ele é assim. Obrigado. Então, queridos, convide Jesus
A extraordinária presença dele transforma tempestades em bonança. Você pode ter certeza que aquilo que você está passando, ele vai, olha o que eu estou te falando, ele vai ter uma proposta de atuação para a sua vida. Nós não servimos um Deus passivo, que é o maior problema da fé cristã. Será que Deus está vendo? Eu vou fazer essa pergunta, mas ela é retórica, você não precisa responder. Mas quantas pessoas já não utilizaram essa frase? Será que o senhor não está vendo? Será que o senhor não está vendo? Será que o senhor não sabe o que eu estou passando? Será que o senhor não compreende e vê as minhas lágrimas? Mas nosso Deus não é passivo. Os discípulos acharam, tanto que foram lá acordar Jesus. Foram lá dar uma chacoalhada nele. Falaram, o senhor não está vendo a tempestade? Jesus não é passivo. Tanto que ele levanta, repreende a tempestade, depois ele vai conversar, vai dar uma aulinha teológica com os discípulos. Vocês estão com a fé lá embaixo, no pé de vocês. Então, deixe Jesus atuar. Porque a extraordinária presença de Jesus, ela é capaz de transformar a sua tempestade em bonança. E nós vamos orar para que isso aconteça na sua vida, amém? Terceiro lugar, a extraordinária presença de Jesus liberta o oprimido e socorre o aflito. Vai lá em Mateus capítulo 17, pega a sua Bíblia aí, por favor. Versos de 15 a 21. Mateus 17, versos 15 a 21. Olha o que está sendo dito aí. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para Corá, e ele passará. Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Existem muitas situações da vida que estão além das habilidades humanas. E aqui talvez seja o grande problema. Tem muita coisa que vai além do nosso conhecimento ou do nosso know-how. Você sabe que os discípulos eles já estavam um bom tempo com Jesus. Então, eles já estavam aprendendo diretamente do Mestre. Eles eram discípulos conhecidos, estavam fazendo uma espécie de MBA em teologia prática, porque eles estavam andando com Jesus continuamente. E chegou um momento em que, mesmo com o conhecimento, mesmo andando com Jesus, mesmo entendendo quem Jesus era, eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles não foram capazes. Isso é interessante por quê? Porque você vai lidar com momentos da sua vida em que você não vai ter propriedade para lidar com a aflição do seu coração. Todo ser humano passa por uma etapa na vida e eu vou te avisar, se você não passou, você vai passar. Haverá um momento na sua vida que você não vai ter propriedade, capacidade, qualidade para lidar com o seu coração. Você vai olhar para dentro de si mesmo e não vai encontrar respostas. Resposta para o que você está vivendo financeiramente. Resposta para o que você está vivendo relacionalmente. Resposta para o que você está vivendo profissionalmente. Você vai olhar para dentro de si e vai falar, Deus, eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo na minha vida. E neste exato momento eu não tenho liberdade, liberalidade, ou consciência, ou poder, ou força para lidar com a minha vida neste exato momento. Mesmo às vezes,
sendo um pai de família, talhado na dor, talhado no sofrimento, você vai olhar ao longo dos seus 40, 45, 50, 60 anos e vai falar: Deus, eu nunca passei por isso na minha vida. Você imagina esse pai vendo o filho endemoniado, sendo chamado de lunático, sendo atirado no fogo pelo espírito imundo. Imagina, eu acho que não existe, acho que não tenho certeza. Não existe nada mais angustiante do que o coração de uma mãe, do que o coração de um pai olhando para o sofrimento do filho, olhando para o sofrimento da filha e falando: Deus, eu não tenho habilidade para lidar com essa situação da minha família. E você vai se sentir impotente. Ainda bem que nós temos Jesus, porque a extraordinária presença de Jesus, ela liberta o oprimido, ela socorre o aflito, mesmo não dependendo de nós. Então você pensa nisso. Os discípulos estavam lá e não conseguiram fazer, não tiveram habilidade para fazer. Jesus veio e fez na hora. Eu quero que você pense nisso. Todas as vezes que você não tiver habilidade para lidar com a sua própria vida, porque às vezes a vida ela se torna grande demais, pesada demais, injusta demais, tirana demais. A vida faz isso com a gente. E às vezes a voz do seu coração não consegue produzir um verbo que demonstre o seu sofrimento, sabia? E mesmo que você consiga falar para a pessoa que está do seu lado, mesmo sendo esposa, marido, filhos ou pai, mesmo assim, você vai verbalizar, mas quem sente é você. Já parou para pensar na dor dessa forma? Talvez o Adilson tenha uma dor agora. O que ele vai fazer? Ele vai contar para mim, ele vai verbalizar, mas eu não consigo entender o que passa porque só ele. Talvez o Álvaro tenha uma dor que ele não consegue verbalizar. Ou ele verbaliza, mas eu não consigo somatizar. Talvez isso aconteça com o Diego, talvez aconteça com o Pedro, talvez aconteça com o André. Por isso, a extraordinária presença de Jesus liberta o oprimido. E às vezes o que te oprime é a sua própria vida e o seu coração. E Jesus tem know-how para lidar com isso. A extraordinária presença de Jesus liberta o oprimido e socorre o aflito. E olha só que interessante. Todo mundo olha para esse texto e só vê o milagre. Todo mundo olha para esse texto e só vê o milagre. Eu vejo dois. Porque as pessoas pensam no jovem endemoniado. Eu penso no pai aflito, que sofre tanto ou até mais que o filho no momento de dificuldade. Então a gente consegue olhar para o filho e materializar às vezes a nossa dor nele. Jesus é o único que pode libertar o seu coração e trazer refrigério para a sua alma e para todos aqueles que estão ao seu redor. A extraordinária, por isso que é extraordinária, a extraordinária presença de Jesus faz isso. Eu contemplei isso quando a Mari estava internada. Quando eu cheguei para buscá-la, eu sempre repito essa história. Em vez de eu pegar a minha esposa com uma bolsa, com a minha filha para a gente sair do hospital, eu testemunhei a cena da médica pegando a Mari do colo da Carol, saindo correndo para levar ela para a UTI. E me doía muito, ver a minha esposa chorando pela filha, que ela não podia nem tocar, porque ela estava lá na incubadeira. Olha só isso, um pai não poder tocar no filho. A criança chorando, você não conseguia abraçar para falar: eu estou aqui. Para falar: eu te amo, você está seguro. Você não conseguia abraçar um filho igual a esse. Mas Jesus estava do outro lado, do acrílico, cuidando da Mari, trazendo socorro e libertação. É Jesus que faz isso, a extraordinária presença. É por isso que nós vamos invocar a presença dele já em oração. Queridos, a extraordinária presença de Jesus, ela traz alegria. E eu quero encerrar agora, para a gente ir para a ceia, com 2 versículos. Provérbios 17, 22 diz o seguinte, ó: o coração alegre é como um bom remédio,
mas o espírito abatido seca até os ossos. Salmo 16:11. Far-me-ás ver a vereda da vida, da tua presença, a fartura, na tua presença, perdão, a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Para a gente ir para a ceia, eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue falar para mim qual a diferença entre felicidade e alegria? Deixa eu te fazer uma pergunta séria que talvez ninguém te perguntou ainda esse ano. Está começando, mas talvez não tenham te perguntado. Você é alegre? Aqui eu discordo com alguns teólogos, tá? De acordo com a Bíblia, a alegria é um estado de ser duradouro, enquanto a felicidade é uma emoção passageira. A alegria é baseada na esperança e na realização com Deus, enquanto a felicidade é um resultado de obediência a Deus. A alegria é um sentimento de contentamento que não depende de circunstâncias. É um estado de ser profundo e duradouro que depende da presença do Espírito Santo. Já a felicidade é resultado das emoções. Então, basicamente, é o seguinte: alegria é aquilo que você é. Felicidade é aquilo que a vida produz para você. A alegria é interna. A felicidade é resultado de fatores fora. Por isso que a Bíblia sempre fala que o cristão é alegre. Por isso que a alegria é um dos frutos do Espírito. Porque ela é constante, porque ela é pautada na presença de Deus. A extraordinária presença de Jesus faz isso. Traz alegria, traz alívio. Lembra como eu comecei o sermão? Falei que a extraordinária presença de Jesus, eu disse, o que é extraordinário? Aquilo que foge ao ordinário, ao comum. Deus veio e tabernaculou conosco, com um propósito, que essa alegria se perpetuasse em você. Olha que interessante. Quando Jesus morreu na cruz, a alegria desfrutada na eternidade passou a ser compartilhada com os seres humanos infinitos. Fica de pé. Nós vamos para a ceia.